O sacramento da reconciliação, também chamado de penitência, é um verdadeiro convite à renovação espiritual e ao reencontro com a graça de Deus. Neste vídeo, daremos continuidade à nossa série sobre os sacramentos da Igreja Católica, explorando a importância desse momento de profundo arrependimento e perdão. A confissão não é apenas um rito formal, mas um ato de humildade e coragem, no qual o fiel se coloca diante de Deus, reconhecendo suas falhas e abrindo seu coração para a misericórdia divina. O sacerdote, agindo em nome de Cristo, ouve a confissão, concede orientações e impõe uma penitência, ajudando o penitente a refletir sobre suas atitudes e a buscar um caminho de conversão genuína. Mais do que um simples relato de pecados, a confissão é um momento de transformação. Ao expressar seu arrependimento sincero no ato de contrição, o fiel demonstra sua vontade de mudança e sua fé na infinita misericórdia de Deus. E quando o sacerdote pronuncia as palavras da absolvição, o perdão de Deus se torna uma realidade concreta na vida daquele que se confessou, trazendo alívio, paz e uma nova oportunidade de seguir adiante com um coração purificado. A Igreja nos incentiva a buscar esse sacramento regularmente, não apenas antes de receber a Eucaristia, mas sempre que sentimos a necessidade de restaurar nossa comunhão com Deus. A prática frequente da confissão nos fortalece espiritualmente, ajudando-nos a crescer na fé e a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Por meio da reconciliação, aprendemos a ser mais conscientes de nossas ações e do impacto que elas têm na nossa vida e na daqueles que nos cercam. Se você já teve uma experiência marcante com esse sacramento, compartilhe nos comentários. Queremos saber como a confissão impactou sua caminhada de fé. E não se esqueça de conferir os links na descrição para sugestões de leitura sobre a vida dos santos, que foram grandes exemplos de humildade, conversão e amor a Deus. Um dos aspectos mais importantes do sacramento da reconciliação é o sigilo da confissão. Esse princípio sagrado garante que tudo o que for compartilhado entre o penitente e o sacerdote permaneça em absoluto segredo. A Igreja trata essa confidencialidade com extrema seriedade, pois é ela que permite que os fiéis se sintam à vontade para abrir o coração sem medo ou julgamento. O sacerdote jamais pode revelar o que houve no confessionário, sob qualquer circunstância, e qualquer violação desse sigilo é considerada uma falta gravíssima. Esse compromisso reforça a confiança dos fiéis e assegura que o sacramento seja, de fato, um espaço de acolhimento e misericórdia. Ao refletirmos sobre a reconciliação, percebemos que esse sacramento não trata apenas do perdão que recebemos de Deus, mas também da maneira como lidamos com nossas relações e nossas próprias imperfeições. Ele nos convida a sermos mais humildes, a reconhecermos nossas falhas, e, sobretudo, a nos abrirmos para a transformação. Deus nunca se cansa de nos perdoar e nos chamar de volta ao seu amor, não importa quantas vezes tenhamos nos afastado. Cada confissão é um lembrete vivo da infinita misericórdia divina e da oportunidade constante de recomeçar. Mais do que um simples ato de arrependimento, a confissão é um momento de esperança e renovação. Ao sairmos do confessionário, recebemos uma nova chance de viver nossa fé com mais consciência e gratidão, deixando para trás o peso dos erros do passado. Somos convidados a caminhar com um coração leve, prontos para refletir o amor de Cristo em nosso dia a dia. A reconciliação não é um fim, mas um processo contínuo que nos fortalece e nos aproxima cada vez mais de Deus e daqueles que nos cercam. E você, já sentiu o impacto desse sacramento em sua vida? Compartilhe sua experiência nos comentários, e vamos juntos crescer na fé. E não se esqueça de conferir os links na descrição, onde você encontrará sugestões de livros sobre a vida dos santos, grandes exemplos de conversão e transformação espiritual. O sacramento da reconciliação, além da forma individual tradicional, também pode ser administrado de maneira coletiva, conhecida como confissão comunitária. Essa modalidade ocorre em circunstâncias excepcionais e requer a autorização do bispo diocesano, sendo aplicada quando há uma necessidade urgente e a confissão individual não pode ser realizada em tempo hábil. Situações como desastres naturais, conflitos armados ou até em comunidades remotas com escassez de sacerdotes podem justificar essa prática, sempre com a intenção de garantir que os fiéis não fiquem privados da graça do perdão. Imagine um cenário de crise,
como um campo de refugiados ou um desastre de grandes proporções, onde as pessoas enfrentam o medo, a incerteza e a fragilidade da vida. Nesses momentos de grande sofrimento, a absolvição coletiva se torna um verdadeiro sinal da misericórdia divina, proporcionando conforto espiritual a quem precisa desesperadamente do amor de Deus. A Igreja, ciente dessas dificuldades, permite essa forma extraordinária de reconciliação como um meio de aproximar os fiéis da graça e da paz que o sacramento proporciona. No entanto, é fundamental compreender que a confissão comunitária não substitui a confissão individual em sua essência. Para que essa absolvição seja válida, os penitentes devem ter a intenção sincera de confessar individualmente os pecados graves assim que for possível. Esse compromisso reforça a seriedade do sacramento e a importância da busca contínua pela reconciliação com Deus. O Código de Direito Canônico estabelece critérios rigorosos para essa prática, assegurando que ela seja aplicada apenas em casos de real urgência e necessidade. Não se trata apenas de uma questão de conveniência, mas sim de uma medida pastoral para garantir que os fiéis possam receber o perdão divino em situações onde a confissão individual não seria possível por um longo período. Essa reflexão nos convida a valorizar ainda mais o sacramento da reconciliação e a reconhecê-lo como um meio poderoso de restauração espiritual. Seja na confissão individual ou, em casos extraordinários, na confissão comunitária, a essência do sacramento permanece a mesma. O chamado à conversão, ao arrependimento sincero e ao reencontro com a misericórdia infinita de Deus. Afinal, não importa quão longe possamos ter nos afastado, o amor de Deus sempre nos espera de braços abertos, pronto para nos acolher e nos transformar. A necessidade da confissão comunitária em regiões missionárias ou comunidades isoladas evidencia a compaixão da Igreja em atender às necessidades espirituais de seus fiéis. Em locais onde a presença de um sacerdote é rara, essa prática se torna uma verdadeira luz de esperança, um momento sagrado em que as pessoas podem buscar o perdão e a renovação espiritual, mesmo diante das dificuldades e da distância dos centros religiosos. Essa realidade nos lembra que a misericórdia divina sempre encontra caminhos para alcançar aqueles que têm sede de reconciliação. Além de seu caráter extraordinário, a confissão comunitária também nos ensina sobre a importância da vida em comunidade na caminhada espiritual. Em um mundo cada vez mais individualista, essa forma de reconciliação reforça que fazemos parte de algo maior. Um corpo unido na fé, onde cada pessoa é chamada a apoiar, encorajar e caminhar junto com os demais. A experiência do perdão vivido em comunidade traz um sentido profundo de pertencimento, pois nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas e fraquezas, mas somos fortalecidos pela graça de Deus e pelo apoio dos irmãos na fé. Refletindo sobre a confissão, percebemos que esse sacramento não é apenas um ato formal, mas um verdadeiro processo de transformação interior. Para que a reconciliação seja plena, é importante seguir alguns passos essenciais. O primeiro deles é o exame de consciência, um momento de profunda reflexão em que olhamos para nossas atitudes, palavras e pensamentos, reconhecendo os erros cometidos e os impactos que causamos a nós mesmos e aos outros. Esse ato de introspecção não deve ser encarado como um peso, mas como um convite a nos conhecermos melhor, enxergando onde podemos crescer espiritualmente. Depois do exame de consciência, vem o arrependimento sincero, que é a chave para uma confissão verdadeira. Não basta apenas reconhecer as falhas. É preciso sentir no coração o desejo genuíno de mudança, de se reaproximar de Deus e de corrigir os caminhos. O arrependimento autêntico não surge do medo do castigo, mas sim do amor e do desejo de viver conforme os ensinamentos de Cristo. Ele nos impulsiona a buscar uma vida mais alinhada com os valores do Evangelho e a agir com mais responsabilidade e compaixão. Assim, a confissão, seja individual ou comunitária, é um presente de Deus para nos ajudar a recomeçar. É um chamado à humildade e à renovação, uma porta aberta para que possamos deixar para trás aquilo que nos pesa e seguir em frente com um coração mais leve. Esse sacramento nos ensina que, independentemente das quedas, sempre podemos nos reerguer, pois Deus nos espera com sua infinita misericórdia. O verdadeiro sentido da reconciliação está no amor transformador de Cristo,
que nos convida a viver em plenitude, fortalecidos pelo perdão e pela graça divina. O próximo passo na jornada da reconciliação é o propósito de mudança, ou seja, a decisão firme de não repetir os erros cometidos. Esse propósito não deve ser apenas um desejo momentâneo ou uma promessa vazia, mas um verdadeiro compromisso de transformação. É um chamado a realinhar nossas ações aos ensinamentos de Cristo, buscando viver com mais amor, justiça e compaixão. Esse esforço não significa que nunca mais falharemos, mas demonstra nossa disposição sincera de trilhar um caminho diferente, fortalecidos pela graça de Deus. Quando finalmente chegamos ao momento da confissão, damos voz a tudo aquilo que refletimos e sentimos. Não se trata apenas de listar erros, mas de um ato de humildade e entrega, no qual compartilhamos nossas fraquezas com o sacerdote, que age como um mediador da misericórdia divina. A confissão nos ajuda a reconhecer que não estamos sozinhos em nossas dificuldades e que Deus, através da Igreja, nos oferece uma oportunidade de recomeçar. Após a confissão, o sacerdote concede a absolvição, pronunciando as palavras que confirmam o perdão divino. Esse instante é um dos momentos mais significativos do sacramento, pois simboliza a libertação do peso do pecado e a renovação da alma. No entanto, a jornada da reconciliação não termina aí. O penitente é chamado a cumprir a satisfação, ou seja, a penitência que lhe foi imposta. A penitência pode ser uma oração, uma ação de caridade ou um ato de reparação, e sua finalidade não é um castigo, mas um meio de expressar a sinceridade do arrependimento e restaurar, dentro do possível, o dano causado pelos pecados. Esse processo nos ensina que o perdão de Deus é incondicional, mas a conversão exige compromisso. O sacramento da reconciliação não é apenas um momento isolado, mas um convite a uma mudança contínua de vida. Cada confissão nos fortalece, nos dá clareza sobre nossas fraquezas e nos impulsiona a viver com mais consciência e responsabilidade. Assim, seguimos adiante, renovados pelo amor de Deus, prontos para construir uma caminhada mais fiel e verdadeira em nossa vida cristã. Ao chegarmos ao final deste vídeo sobre o sacramento da reconciliação, é impossível não perceber como ele se conecta profundamente com os sacramentos que já exploramos nos vídeos anteriores. O batismo nos marcou como filhos de Deus, nos inserindo na comunidade cristã. A Crisma fortaleceu nossa fé, concedendo-nos os dons do Espírito Santo. E a Eucaristia nos nutre espiritualmente, unindo-nos a Cristo de forma íntima e real. Agora, ao refletirmos sobre a reconciliação, percebemos que este sacramento nos oferece algo essencial: a oportunidade de restaurar e fortalecer essa caminhada, reconhecendo nossas falhas e recomeçando com um coração renovado. Assim como o batismo nos purificou pela primeira vez, a confissão nos permite renovar essa graça sempre que necessário. Se na Crisma recebemos a força para testemunhar a fé, na reconciliação encontramos coragem para admitir nossas fraquezas e buscar a verdadeira conversão. E se a Eucaristia é a plenitude da comunhão com Cristo, a confissão nos prepara para recebê-lo dignamente, livres dos pesos que nos afastam dele. Olhando para essa conexão entre os sacramentos, vemos que a vida cristã é um caminho de constante renovação. Deus nos conhece em nossa humanidade, sabe que tropeçamos, mas também nos dá os meios para nos reerguer. O sacramento da reconciliação nos lembra que a misericórdia divina é infinita e sempre disponível para aqueles que a buscam com um coração sincero. Que possamos, então, valorizar esse grande presente que a Igreja nos oferece, enxergando a confissão não como um peso, mas como uma fonte de libertação e crescimento espiritual. A cada passo dessa jornada, nos aproximamos mais do amor de Deus e nos tornamos testemunhas vivas da sua graça.